Olá, pessoal, muito boa noite. Começamos aqui pontualmente às 18 horas. Muito boa noite. Começamos então o nosso último módulo desse tour ali de webinars que a gente está fazendo com vocês. Estamos muito animados. Essa daqui é a aula 7. Então, essa aqui vai ser a última aula realmente para a gente fechar todos esses temas. Então, a gente criou realmente esses webinars para a gente ir acompanhando ali ao longo com vocês as principais informações que vocês precisam, também como é que um canal aqui mais de perguntas e respostas para vocês, a gente enfatizar mais algumas informações com vocês. E com isso, a gente criou o webinar e esse é o último dia. Hoje vamos falar sobre engenharia de prompt, então como a IA pode te ajudar a justificar e aprimorar seus projetos técnicos. Então, até então, aqui a gente viu um pouco sobre a introdução da aula. Então, aqui é até para a gente dar um contexto da aula de hoje, vai ser um pouco diferente dos demais webinars ali que a gente viu até então, porque a gente vai deixar um pouco de lado, mas é só um pouco de lado, a questão ali da eficiência energética, do diagnóstico energético, do MV, dos instrumentos. A gente só vai deixar um pouco de lado para a gente focar mais realmente aqui nesse mundo ali da inteligência artificial. Então, realmente, a inteligência artificial, como vocês podem perceber ao longo desses meses, anos, dias ali, é um tema muito abordado, tanto nas companhias, quanto até na nossa vida pessoal, até nos nossos instrumentos aqui do dia a dia. Então, é um tema realmente que é muito bom a gente criar uma certa maturidade com relação a isso. Então, nesse objetivo, houve essa aula. Então, assim, nessa aula a gente vai ver ali desde a evolução da IA, então de onde surgiu a IA, até a gente fazer ali um prompt super decente, o que, que é um prompt, o que é um prompt ruim, o que, que é um prompt bom, como é que eu posso melhorar, como é que eu posso ali extrair da inteligência artificial o máximo de conhecimento possível, né? Então, há tanto que eu estava vendo ali um estudo até da McKinsey, foi do ano passado, então provavelmente esse dado ali, ele realmente deve ter mudado, porque a gente está no crescimento exponencial da inteligência artificial, mas segundo a McKinsey, ano passado, só no comecinho do ano ali, 52% das empresas mundiais usavam inteligência artificial, e aí no final do ano já pulou para 72%, então hoje sim deve ser uma porcentagem ainda maior que utilizam ali a nossa inteligência artificial, e é por isso que o tema vai ser muito bem abordado aqui, que é para justamente ajudar vocês em todo esse percurso ali que vocês vão ter, tanto ali aqui do programa, quanto também em demais projetos que vocês possam ter ali da vida, tá? Então, primeiro a gente vai, como o nosso multinho aqui, aqui embaixo está falando, então, um prompt bem estruturado não é só um comando, é a chave para transformar dados em argumentos técnicos e sólidos. Então, a gente vai ver realmente como estruturar um prompt super bom, porque o prompt, na verdade, é a abertura do caminho que você vai ter ali junto com a sua inteligência artificial. Só recapitulando um pouco aqui, até peguei do slide que o Atélio apresentou para vocês, a nossa jornada até aqui. Né? Então, primeiro a gente foi lá, a gente realmente quis fortalecer as informações com vocês do projeto, da fase 2, então como estruturar o seu projeto, então como ali também a tipologia ideal para o seu projeto, como levantar essas informações, então os dados ali que fazem sentido para o projeto, também como calcular a economia, o RCB, interpretar os resultados. Aqui também a gente fala como um ponto bem importante também que é escrevendo com segurança, principalmente como não desclassificar o seu projeto. Então, pelo amor de Deus, é realmente um webinar muito, muito legal. E também o sexto é um checklist final ali, e as dúvidas finais que vocês possam ter no seu projeto da fase 2. E aqui vocês viram tudo isso, então a gente nutriu vocês de todas essas informações de estrutura, dados, cálculos, script, defesa. Aqui a gente falou tudo para vocês. E essa última aula, ela realmente foi estrategicamente colocada ali na última, que é para justamente a gente ver como a inteligência artificial consegue abordar todos esses temas. Então, é um ecossistema ali que a gente vai ver justamente o geral de tudo que a gente viu e como é que a gente consegue realmente potencializar todo esse aprendizado que vocês tiveram aqui com a gente.
E falando nisso, a gente não pode falar sobre inteligência artificial, na verdade, a gente não pode falar sobre engenharia de prompt sem falar um pouco ali da história que tem por trás do prompt. Até para a gente entender ali alguns termos técnicos e até onde a gente se encontra na tecnologia, né? Então, primeiro, a gente vai voltar um pouquinho lá para trás, então, assim, realmente só um pouco, só em 1950. A gente vai falar um pouco sobre o Alan Turing. O Alan Turing foi aquele que desenvolveu a máquina de Turing e também o teste de Turing. A máquina de Turing, gente, nada mais é do que um modelo teórico, realmente, que ele conseguiu ali desenvolver o conceito de algoritmos e de computação. Então, ali em 1950, ele conseguiu ali, por meio de fita, entender o que era possível fazer com o computador e o que não era possível fazer com o computador, que se chama as paradas. E também um ponto legal aqui do Alan Turing, até só puxando aí uma informação extra para vocês entenderem quem é o Alan Turing. O Alan Turing, gente, lá na Segunda Guerra Mundial, ele trabalhava para a inteligência britânica e aí ele conseguiu decifrar as informações criptografadas dos alemães. Então, foi por conta dele, né, que até as informações criptografadas dos alemães era do Enigma. Por conta dele, ele deu ali uma reviravolta realmente na Segunda Guerra Mundial, justamente por conta dessa tecnologia que ele conseguiu desenvolver para conseguir pegar todas aquelas informações e desenvolver uma frase, informações que são mais úteis ali para eles. Tanto que tem um filme muito bom, se vocês conseguirem assistir, super indico. Eu e a Academia do Oscar, porque na verdade esse filme ele ganhou o Oscar de 2015 de melhor roteiro adaptativo, então assim, muito bom mesmo, que é o jogo da imitação. Maravilhoso. Então, se vocês puderem assistir, é incrível. E realmente dá ali todo um contexto do ano que o Alan Turing ele estava vivendo. Então, assim, é legal também a gente perceber que mais ou menos naquele ano foi onde a inteligência artificial ela foi criada. Então, a gente consegue fazer ali um deparo da tecnologia de hoje junto com a tecnologia do passado. Então, é um filme muito bom, super indico. O Oscar também indica. Então, é incrível. E aí, com essa criação ali da máquina de Turing e do teste de Turing, em 1956, na Conferência de Dartmouth, nasce oficialmente a inteligência artificial. Óbvio que não é a que a gente está acostumado agora, são diagnósticos simples, como um jogo de xadrez ali, mas é que eles conseguiram realmente começar a entender ali o que uma inteligência artificial ela consegue fazer. Já nos anos 60 e 80, esses daqui foram um ano meio frio, assim, para a inteligência artificial, porque houve uma evolução lenta e pouco avanço prático, porque, na verdade, houve ali alguns anos que a teoria ela não conseguia acompanhar a tecnologia. Então, a tecnologia ela ainda estava se desenvolvendo, enquanto a teoria ela estava sendo mais aguçada, então eles não estavam conseguindo fazer um merge ali muito bom. Então, também deu uma esfriada, mas nos anos 60 e nos anos 80, houve ali o sistema baseado em regras. Então, é onde a gente conseguia programar, mas era tudo manual. Então, a gente conseguia, por exemplo, diagnósticos médicos, sistemas de manutenção industrial, isso tudo com a ajuda da tecnologia. Já nos anos 90 e 2000 surge o machine learning. O machine learning, ele nada mais é do que os computadores que passam a aprender com dados. Então, lá nos anos 90 e 2000, a gente começa a entender que conforme mais quantidade de dados que eu consigo oferecer para a máquina, ela consegue ali me retornar informações muito detalhadas e grandiosas. Então, a gente começou ali, por exemplo, os filtros de spam, reconhecimento de voz, manutenções preditivas, também as tendências. Então, isso a gente começou ali a elaborar aquela camada de machine learning que a gente tem com relação aos dados. Então, foi aqui que os dados começaram ali a ficar cada vez mais importantes, justamente por conta ali dessa camada de machine learning. Já a gente teve o boom do deep learning. Gente, o deep learning nada mais é do que são as redes neurais profundas que imitam o cérebro humano. Ou seja, a gente não é mais ali tudo manual. Então, a inteligência artificial, a gente já passa por uma fase em que a inteligência artificial ela consegue já se auto-adaptar ali. Então, ela já consegue se
ensinar realmente o que que ela precisa, o que que ela quer. Então, com os dados que a gente fornece para ela consegue aprender. E com isso também vem o Big Data, gente. Então, realmente, o Machine Learning a gente viu ali como os dados são importantes, e no Deep Learning a gente vê que eles são ainda mais grandiosos, e com isso a gente tem o Big Data. E não tem como não falar do Big Data sem falar dos data centers de hoje. Então, até ali linkando um pouco com os dias atuais, até um pouco também da eficiência energética, porque a gente está precisando atualmente nos data centers, porque realmente é uma massa de dados que a gente utiliza. Toda vez que a gente está ali numa inteligência artificial, ela tem uma massa de dados por trás. E com isso, a gente consome muita energia. Então, e como a gente consome muita energia nos data centers. Então, assim, realmente é uma pauta que está sendo bem levantada atualmente com relação a esse alto consumo de energia, que é justamente para a gente ir acompanhando a tecnologia. Então, a eficiência energética aqui também tem um pulo ali no Big Data e também nessa etapa atual da nossa história aqui. E também é onde a gente consegue ver a inteligência artificial sendo mais tangível ali. Então, por exemplo, carros autônomos. Então, eu fiz ali um intercâmbio em São Francisco e, gente, assim, quantidade de carros vazios andando pela cidade, que tem várias câmeras, é impressionante, assim. Então, carros autônomos também, elas já passam a ser algo do dia a dia. Então, você tá andando lá na rua, você tá com um carro ali que não tem motorista, mas ele tem todo um sistema, todo um algoritmo por trás disso. E também tem a tradução automática, os diagnósticos médicos com imagens. Então, aqui a gente consegue tangibilizar mais no dia a dia mesmo o que o Deep Learning, o Machine Learning e a inteligência artificial conseguem impactar. E falando mais na área de engenharia, então a gente falou ali do geral, agora mais falando sobre a área de engenharia e também pegando um pouco mais ali dos períodos que a gente acabou de comentar. A área de engenharia também mudou, né? O que, na verdade, que não mudou com a inteligência artificial, e a área de engenharia também foi uma delas. Nos anos 60 para 80, a engenharia ela se baseia totalmente em cálculos manuais, então com alguns softwares ali também simples. Nos anos 90 e 2000, que é quando a gente tem ali a criação do machine learning, a área de engenharia também adota softwares como o CAD e a simulação numérica. Então, também a gente já tem ali um machine learning cuidando de prever falhas, otimizando processos, então, juntando mais dados. Depois de 2010 para cá, a gente tem engenharia com sensores de IoT, que é Internet of Things, e o Big Data também em simulações digitais, que é onde entra o Deep Learning, que é o auxílio em manutenções preditivas e visão computacional. Já em 2020, então aqui um pouco mais próximo da gente, a gente tem a engenharia com gênios digitais. Então, assim, a gente também, há um tempo atrás, a gente estava falando bastante sobre o metaverso. Então, assim, realmente são mundos digitais em que a gente consegue pegar o que é real e colocar no digital. E isso nada mais é do que os gêmeos digitais. São réplicas digitais que você consegue pegar o comportamento real do que está acontecendo aqui e colocar no mundo digital. Então, por exemplo, eu estou lá construindo uma ponte. Só que eu tenho um software que consegue pegar essa ponte e colocar todo em 3D. Então você consegue ver assim todos os ângulos de 3D de como é que vai ficar a ponte. Só que os gêmeos digitais você consegue colocar variáveis a mais. Ou seja, você consegue colocar quantidade de tráfego, você consegue colocar o clima, você consegue colocar quantos carros estão passando, qual a sua velocidade. Então, com isso, com os gêmeos digitais, aí a gente consegue ter uma inteligência mais apurada por trás. Então, ele consegue ali ver manutenções preditivas, consegue ver falhas antes de acontecer. Então, realmente é uma frente ali que está se desenvolvendo bastante. E também a gente tem o LMS, que é o Large Language Models, que aqui também são os modelos de linguagem de grandes escalas, que nada mais é do que eles conseguem ali fazer uma linguagem mais natural de todos os cálculos, criam relatórios e simulam cenários.
Aqui o Mutinho, ele dá mais alguns exemplos do que eu acabei de dar, mas aqui para a gente ver também como algumas ações do nosso dia a dia e também até algumas ações que vocês estão passando agora na fase 2 do projeto, de como era antes e como passou a ser depois do Machine Learning, depois do Deep Learning, também depois da inteligência artificial. Aqui, então, a gente fala, o Mutinho aqui dá o primeiro exemplo como cálculo do RCB. Então, antes o cálculo do RCB era feito ali nas planilhas manuais, agora a gente consegue ter uma inteligência artificial que justifica, que dá detalhes, que ajuda no cálculo, numa linguagem bem mais técnica, mas também mais clara. Antes, os relatórios técnicos extensos e repetitivos, a AI gera resumos automáticos e ajuda na padronização. Então, aqui a gente está falando sobre um aumento exponencial da sua rotina. Então, aqui a gente está falando da máxima produtividade para você. Então, aqui a gente consegue ali fazer padrões, a gente consegue usar a inteligência artificial realmente para a gente pegar aquilo que a gente faz todos os dias, diariamente, e a gente consegue automatizar isso. Antes dos ensaios físicos demorados, agora a AI consegue simular cenários, então, como consumos, falhas, otimização energética, que foi como a gente comentou um pouco atrás ali sobre os gêmeos digitais. Antes, os engenheiros eles treinavam sozinha para defesa, agora eu tenho uma AI também que simula a banca avaliadora como perguntas desafiadoras, então também temos uma dica ali para vocês usarem o nosso chat como se fosse ali a banca avaliadora do projeto de vocês, que também dá um super suporte. E aí, agora que a gente pegou ali toda a evolução da inteligência artificial, a gente precisa ver qual que é o primeiro pontapé. Então, assim, a gente sabe que a gente está numa evolução muito exponencial da inteligência artificial, e aqui a gente está. Só que do mesmo jeito que a gente aprende com a inteligência artificial aprende com a gente. Só que a gente ainda precisa dar aquele início certo para a gente começar aquela conversa que a gente tem com a inteligência artificial. Com isso, gente, a gente tem os prompts. Aqui que entra os prompts. Os prompts nada mais é do que aquela instrução que você dá para AI. Então, quando você vai lá, você está naquela página super friendly, assim, do ChatGPT, ou do Gemini, ou de algum produto do NVIDIA, é aquilo lá, na verdade, toda vez que você vai lá dar um oi, você consegue ter um prompt. Então, esses prompts, eles precisam ser mais claros para melhorar a sua resposta. E para o prompt ser mais claro, você precisa ali seguir três elementos básicos. Então, você precisa dar um contexto para ele. Então, você precisa explicar a situação. Então, assim, onde é que você está? O que está acontecendo? Qual que é o seu atual momento? Quais são os dados? O que está acontecendo? O objetivo que você espera dele. Então, você quer que ele explique, você quer que ele crie, você quer que ele faça para você. Então, ele também precisa saber do que você precisa dele. E principalmente as limitações. Então, como quer a resposta? Então, aqui a gente já vê, por exemplo, uma persona. Então, assim, eu quero que você haja como um engenheiro elétrico. Então, aqui também a gente consegue ver, limitar, a gente consegue limitar mais as respostas, porque como a gente sabe, a inteligência artificial, ela consegue ser muito, muito bem utilizada em muitos âmbitos do mercado. Então, assim, em muitos assuntos. Então, realmente, a gente precisa dar uma limitação para ela, porque senão ela começa a se perder. E se perdendo, você consegue perder ali a qualidade da sua resposta e a qualidade das informações que você precisa dela. Então, o que muda quando pedimos certo? Aqui a gente tem um prompt não muito bom. Então, como a gente viu ali, se eu chegar lá no chat e falar, ó, explica a viabilidade do meu projeto, o chat não vai entender muita coisa. Na verdade, o chat ele vai voltar com mais perguntas, falando, tá, mas que projeto, né? O que está acontecendo ali? O que você precisa? E ao contrário de um prompt bom. Então, aqui a gente consegue ver ali os três pilares de um prompt bom. Então, a gente consegue ver um contexto. Então, o que ele quer? Ó, eu quero que o projeto de iluminação aqui. Então, qual que é a situação? É meu projeto de iluminação. Beleza. E qual que é o nível de maturidade que você tem nesse projeto? Ó, aqui estão todos os arquivos que você precisa. Então, tem um arquivo de Excel, aqui tem um arquivo de PDF, aqui estão todas as informações que eu tenho no momento. E aí você também tem dados
mais quantitativos que você está dando para ele também, como um RCB, uma vida útil, a tarifa TE. Então, também aqui a gente está dando mais informações para ele se contextualizar melhor do ambiente que você está querendo. Depois a gente tem o objetivo. Então, o que você espera dele? Eu espero que ele explique a viabilidade do meu projeto. Pronto. E é isso que eu estou precisando dele. Junto com as limitações. Aqui as limitações, elas são como, haja como um engenheiro elétrico especializado com o objetivo de eficiência energética, em formato de relatório, porque a gente pode acompanhar ali, né, nesses últimos meses e até nos últimos anos, o quão essas empresas de inteligência artificial elas estão evoluindo cada vez mais. A gente está no chat GPT-5. E aí, há pouquíssimo tempo, eles estavam conseguindo criar imagens super realistas, e aí depois das imagens super realistas, deu um super pouco tempo, eles estavam conseguindo criar vídeos também incríveis, que agora a gente até tem que tomar cuidado ali sobre fake news, que a gente não sabe o que tá certo, o que não tá certo, o que é verdade, o que não é verdade. Então, aqui também a gente já estipula o formato que ele quer que ele entregue essas informações para a gente. E aí, com isso, você tem um prompt bom. Então, a gente sempre tem que pensar nesses três elementos. Quando a gente está falando sobre inteligência artificial e como a gente consegue ali extrair o melhor dela. Então, a gente sempre tem que ter esses três elementos. E assim, como eu comentei, a gente está num crescimento muito exponencial, e com isso, eu até estava ouvindo um podcast sobre prompts, e aí até o moço do podcast ele comentou, ele assim, gente, estão saindo novos estudos a respeito de prompts, a respeito de inteligência artificial, que é realmente isso, assim, nem a própria empresa que está lhe oferecendo a inteligência artificial tem todas as respostas ou tem tudo documentado, porque é justamente isso, assim, são várias evoluções que a gente precisa também aprender. E com isso, a gente também tem alguns estudos que falam ali qual que são o melhor prompt. Então, aqui a gente tem novas dicas para o melhor prompt mais eficiente. Todas essas dicas aqui, eles saíram, na verdade, de alguns estudos de universidades, que é para ajudar realmente a gente usufruir aí do que está acontecendo na atualidade. Então, primeiro, o contexto ainda reina. Então, isso realmente não é questionável. O contexto ele é muito importante, mas assim, ele tem que ser claro, ele tem que ser conciso, mas segundo o estudo da Universidade de Michigan, a gente tem que evitar prompts excessivamente longos. Então, assim, o máximo que o seu prompt pode ter é de 250 palavras para melhor precisão. Então, assim, não adianta você também discorrer um texto sem ser muito objetivo e sem ser muito clara. Então, nessa máxima ali de 250 palavras, você consegue realmente estipular, elaborar o que você precisa dele. Aí também a gente tem exemplos estratégicos. É muito bom você também dar exemplos para o chat, só que use o few shot prompting. Então, assim, até três exemplos. Se você sair de três exemplos, isso já diminui a qualidade, porque a gente até falou ali, né, de limitar o chat, o que também é necessário, mas é que se a gente começar ali a estipular muita coisa, dar muita coisa, então a qualidade ele também vai diminuindo. Então, é um ponto de atenção ali que a gente também precisa ter quando a gente está desenvolvendo o nosso prompt. Personas com propósito. Aqui, gente, personas focam no estilo e não na precisão factual. Isso é muito importante da gente falar. Então, realmente, houve um estudo que fala que se você ali não definir uma persona, isso não vai impactar nas informações que você vai receber, mas sim vai impactar no seu estilo, no seu vocabulário, nas palavras que ele vai te entregar. Tanto que eu já, né, rodei ali o Instagram e ele fala: não, mas você está fazendo prompt errado, você precisa falar que é uma persona que você quer. Não, na verdade, você precisa falar uma persona que você quer, porque é justamente que é para ele utilizar o formato ali do que você precisa, tá? Então, escreva como um poeta, escreva como um engenheiro, escreva como um astronauta ali. Então, assim, ele vai, baseando nessa persona, ele vai conseguir ali discorrer num estilo mais apropriado que você está querendo.
E como eu comentei, então, o ChatGPT agora está no GPT-5. Então, assim, ele tá fazendo tanto o GPT, Gemini, então também todas essas empresas ali de inteligência artificial, eles estão evoluindo bastante na tecnologia delas, então sempre tem algo aperfeiçoando. E com isso eles vão desenvolvendo ali modelos de inteligência artificial. Então, quem nunca, né, entrou no ChatGPT e falou, caraca, tá, mais um modelo aqui para eu conseguir selecionar, mas não entendeu muita coisa. Na verdade, a gente tem modelos rápidos e a gente tem modelos reflexão. Então, assim, os modelos rápidos, eles são respostas diretas, assim, respostas ali mais diretas, mais rápidas, mas a importância é que tem que ser uma tarefa por vez. Então, ali, tanto a gente pulando ali para o próximo bullet point, que é uma tarefa por prompt, a gente fala que para modelos rápidos, a gente não pode ter mais de 3 ou mais tarefas, porque isso, as chances da gente confundir o chat aumentam em 20%. Então, também ali, quando a gente utilizar ali o modelo ideal para o momento que você precisa, é também muito importante, porque se você está querendo lá respostas rápidas, mas você está cheio de coisas para fazer, com várias tarefas, você pode ali diminuir em 20% a qualidade dos seus resultados. E também a gente tem os modelos reflexivos, que são aqueles realmente que pensam passo a passo, eles conseguem ter várias tarefas simultâneas, eles conseguem ter ali umas tarefas complexas e múltiplas. Então, aqui a gente está falando em realmente pensar no passo a passo. E aqui a gente está falando se você quer não sei, fazer ali uma pesquisa, pensar mais com o chat, então você está querendo um modelo mais reflexivo. Então, também esses modelos ali, eles são de extrema importância quando a gente está falando sobre as ferramentas que eles disponibilizam para a gente. E também o mais importante, na verdade, aqui é converse com o seu chat. Então, as interações e refinamento, foi como eu falei. A gente aprende muito com o chat, mas o chat aprende muito com a gente. Então, realmente, essa conversa com o chat, todas as vezes que você está conversando com ele está aprendendo. Então, conversa com ele, vai ali perguntando, vai refinando o que que você precisa, o que que você não precisa, vai testando. E também um ponto importante é você sempre perguntar a fonte das informações que ele tem. Então, a gente sabe que o chat GPT também, ele é muito conhecido por imaginar coisas, por criar coisas ali de informação que você acha que é verdade, mas na verdade não. Então, quando você vai lá e fala para ele checar as fontes, é bom porque aí até ele próprio fala: ups, errei aqui, peraí. Não é muito bem isso, na verdade é isso aqui. Então, ele também consegue aprender com os erros dele. Então, também checar as fontes e citar evidências é muito importante quando você está justamente numa elaboração de projeto ali usando os prompts. E também utilize arquivos como contexto. Aqui também envie documentos relevantes para fornecer informações de base para o EA. Aqui também é muito importante, então, como a gente falou, esses documentos, eles entram na parte de contexto, que é um peso muito importante para o seu prompt. Então, qualquer coisa que você consiga disponibilizar para o AI é melhor, porque aí ele fica ali na mesma página e no mesmo nível de maturidade de dados que você tem. Então, não adianta você só falar ali uma parte dos dados, sendo que precisa de toda uma estrutura, de todo um certos KPIs ali para você fechar o seu raciocínio. Então, também, quando você conseguir compartilhar, é bom. Mas também sempre tem que tomar cuidado com também a inteligência artificial com relação às leis de dados, tá? Proteção de dados. O chat GPT ele já falou disso, mas é sempre bom reforçar. Tem alguns perfis no chat GPT que eles utilizam aquelas informações para eles conseguirem desenvolver modelos mais tecnológicos. Então, assim, eles utilizam dos seus prompts para eles desenvolverem internamente algumas coisas. Já, por exemplo, o chat GPT do Teams, isso não acontece, ele não utiliza as informações que você passa para ele para outra finalidade ali da empresa interna. Então, também é muito importante ver ali também como é que está com relação à proteção de dados. E falando um pouco disso tudo, a gente também tem um passo a passo aqui para criar o melhor prompt.
Então, aqui eu vou passar bem rápido, mas na verdade é justamente o que a gente acabou de falar aqui, mais em modelos de passo a passo. Então, primeiro, sempre defina seu objetivo. Então, veja o que que você quer que o chat faça. Então, você quer que ele escreva, que ele analise, que ele crie um vídeo, que ele crie uma imagem ali. Então, sempre, né, direcione com clareza o que você quer com ele. Forneça o contexto, então, quanto mais dados, cenários, fontes, informações super relevantes, forneça para ele. Estabeleça as limitações. Então, aqui realmente qual o formato, o tom, estilo. Então, aqui também está super linkado com o passo 4, que é o uso de persona. Então, se você quer realmente que ele fala de uma determinada forma, ou se você quer que ele pense de uma determinada forma, a persona que ela é bem poderosa, assim, quando a gente fala sobre o prompt. Anexar arquivos e dados e intere e refine. Sempre bom dar um follow-up ali do que ele fez, reescreva a introdução em 3 frases, poder expandir o segundo ponto. Então, sempre dá uma refinada ali do que você quer que ele vai aprendendo, como é que você gosta das coisas e o que você está precisando no momento. E a gente agora entra na demonstração prática. Então, gente, eu dei ali toda a explicação de arquitetura, de como é que fazer um prompt super estruturado, que você vai dar informações úteis para sua inteligência artificial. E aqui a gente vai usar um exemplo de o que que é um chat já estruturado para o que que é um chat não estruturado ainda com o que você quer. Aqui até fazendo uma propaganda do nosso chat, o Mutinho, ele tá ali no nosso LMS, ele tá na parte logada do LMS. Está disponível para vocês utilizarem. E assim, esse chat ele foi todo estruturado nas informações que a gente passou para vocês no programa como um todo, tá? Então, assim, a gente pensou, a gente reviu, a gente tá ali toda hora dando evolução com esse chat. É óbvio que ele é, né, meio que integrado com o chat GPT, então às vezes a gente está na versão beta, às vezes ele realmente dá algumas informações ali que podem não ser verdade, mas a gente está todo o tempo olhando e reestruturando e a gente consegue ver todos os prontos que vocês conseguem enviar para ele. Então, aqui a gente também tem uma curadoria por trás das informações, que também é muito importante. Então, se vocês forem passar ali para a internet, no caso, a gente não tem uma curadoria tão apurada assim quanto a gente tem aqui com o nosso chat. Então, como a gente vai ver agora na demonstração prática dos exemplos, a gente consegue ver que, por exemplo, ele já está todo preparado para vocês. Diferente de se você ir lá no chat GPT, ele pode te dar outras informações, ou você pode perder um tempo ali nessa fase 2 que falta 40 dias para vocês entregarem um projeto, vocês não têm muito tempo, então a gente sabe que todos trabalham, também vai começar as aulas agora, então, assim, ganhar tempo é muito bom nessa fase e é o que a gente propõe para vocês. Então, aqui a gente tem, por exemplo, eu trouxe aqui alguns exemplos. Então, alguns exemplos que a gente viu até que relativamente agora, assim. Então, eu peguei ali um exemplo das informações que a gente viu no webinar de tipologia, em que o professor Eduardo ele mostrou ali a tabela de referência para vocês. E aí, aqui, a gente conseguiu ensinar o robô justamente a pegar toda essa tabela, explicar direitinho, tem um glossário rápido também, então aqui ele é bem direto ali com as suas informações. Já quando a gente entra no chat GPT, a gente fala lá, uma tabela de referência para a tipologia, lembra? Um prompt que não tem muita informação, então, assim, ele precisa de mais informações para te direcionar ali para o caminho certo. Então, mas que tipologia? Arquitetura, linguística, literatura, psicologia. Então, aqui dá para ver que ele precisa de mais contexto, que ele está um pouco mais perdido, por exemplo. Então, aqui também é um bom exemplo do que a gente consegue fazer. Também, como consigo calcular o indicador da linha de base de consumo específico com os dados da Trena Laser, que foi justamente um ponto que o professor Fábio ele pontuou ali com vocês no terceiro webinar.
que a gente também conseguiu colocar aqui no chat. Então, assim, a gente tá tendo algumas reuniões presenciais com vocês e outras virtuais para ver como é que tá tendo a fase 2. E alguns de vocês falam da dificuldade ali, né, de pegar uma fórmula, de como é que as fórmulas funcionam. Aqui ele tem as fórmulas, ele até traz exemplos práticos das fórmulas. E assim, é tudo o que a gente viu nos módulos com vocês, tá? E aqui também a mesma coisa com o chat GPT. Aqui, como foi um tema muito específico, então ele conseguiu ali me dar uma resposta mais de bate-pronto. Então, aqui ele conseguiu me dar a fórmula, ele conseguiu me dar o que a Trena pode me fornecer de dados, como é que eu faço isso, mas ele foi divagando ali muita informação, que aí acabei me perdendo, até tive que encerrar um pouco a gravação aqui. Mas antes dele me responder tudo, porque é isso, assim, ele vai te dando informação conforme sem escopo, assim, então o nosso ele é mais direcionado ali para o que vocês precisam. E ele vai devagando, gente. Ele cria uma tabela, ele cria a média, aí eu tive que parar, porque ele foi indo mesmo. Qual a fórmula do RCB? Aqui também é um exemplo ali do que a gente está apontando para vocês. Então, o RCB a gente viu que é muito importante nessa fase 2, principalmente, e no diagnóstico energético. Aqui também a gente dá a fórmula, a gente fala quanto que ele é um projeto elegível, quanto não é. Então, assim, aqui também a gente tem mais informações. E quando a gente passa lá para o chat GPT, primeiro, ele não sabe ali muito bem o que é RCB, ele dá vários tipos de RCBs que a gente consegue encontrar ali no mercado, mas não do RCB que a gente está procurando. E também, quando eu vou especificar algo a mais de RCB, quando faço um prompt, ele me dá uma fórmula que, na verdade, os projetos que são acima de um são os elegíveis. E essa não é a teoria que a gente está utilizando aqui também, não é a teoria que na planilha do RCB da CPFL de Piratininga a gente utiliza, tá? Então é sempre bom vocês confirmarem as informações quando estão usando o chat GPT. Aqui também o que não pode faltar no relatório técnico do seu projeto. Aqui foi uma dos últimos webinars que o Siguli ele comentou. Então aqui também a gente traz todo o checklist do que não pode faltar do projeto, exatamente como ele falou lá no webinar. Então não tem informações a mais ou informações que vocês nunca viram. Então realmente a gente quer ali ganhar tempo para vocês nessa fase 2. E quando a gente pega aqui o que não pode faltar no relatório técnico do meu projeto, ele demora ainda um tempinho para me responder, tenta ali entender o objetivo, o complemento, mas também ele demorou ali um pouco, eu acho que até a resposta deu uma truncada ali. E mais importante são as normas. Então, aqui a gente vê um exemplo muito real e do porquê que a gente sempre tem que tomar cuidado com inteligência artificial também, que eu falei ali o que é a norma NBR 17094, 1 de 2019. No nosso chat, ele já está ensinado para falar que são de motores de introdução trifásico, incluindo aspectos como tensão, potência, rendimento e segurança. Então, aqui também a gente já dá ali um contexto do que é. E aqui o chat GPT ele fala que não existe. Atualmente não existe uma NBR 17094 em 2019. Então, assim, também às vezes o chat GPT, a base dele pode não estar atualizada. Então, isso pode também interferir ali no aprendizado de vocês. E também, aqui também a gente colocou várias dicas, então, nos nossos e-books. A gente tem várias dicas de documentário, de tudo. Então, aqui a gente também tem links. Aqui, quando a gente fala no chat GPT, ele dá, né, documentários de todos os temas possíveis e imaginários, tipo crimes reais, sociedade de cultura. Então, ele vai divagando mais e também não tem um link de fácil acesso como o nosso tem. E também
E também não, é isso, gente. Né, na verdade, essas foram as demonstrações práticas que eu queria dar para vocês, que eu queria dar, na verdade, essa tangibilizada ali, até para vocês verem a diferença de um chat estruturado, né? Então a gente estruturou ali para vocês já com todos os prompts, com todas as informações que ele precisa, para um chat que tá ali, que não tem umas limitações, que não tem ali muito, ele é realmente para ser mais genérico, tá? Então é isso, utilize nosso chat. Ele está pronto para vocês. A gente também aqui, a gente está acompanhando todos os prontos que vocês enviam para a gente. E com isso a gente tem ali uma melhor temperatura ali, termômetro de como é que vocês estão com relação à fase 2, com relação a algumas informações, tá? Até um fato curioso, se vocês quiserem saber, aquele módulo lá de tarifas homologadas foi um módulo que a gente criou justamente porque um aluno perguntou para o chat GPT sobre tarifas homologadas, o nosso chat falou que ele não sabia, e a gente falou, putz, espera aí, a gente precisa informar melhor sobre tarifas homologadas, e aí criou-se ali um outro módulo, tá? Então, é muito legal, utilizam realmente, usufruam bastante sobre essa inteligência artificial, até para vocês começarem também a criar uma certa maturidade ali com a inteligência artificial. Então é isso. Esse foi a nossa apresentação sobre engenharia de prompts, que não foi só só um engenharia de prompts, né? Na verdade, foi mais. É, E também, gente, essa é a última live. Então, eu gostaria só também de falar um pouquinho mais sobre algumas informações que eu gostaria de passar para vocês. Faltam 40 dias para entregar do projeto, então a gente também já tá também entrando ali nos dias finais. A gente está disponível tanto nas comunidades do WhatsApp, quanto também via e-mail, também telefone, então nós estamos disponíveis. E não podemos esquecer também que a fase 2 a gente tem são pontos. Então, os pontos eles ainda não acabaram. Então, só porque a fase 1 acabou, que teve lá o ranking, não quer dizer que os pontos eles acabaram, tá? Então, também dei uma olhadinha na documentação ali do programa, porque ela também fala sobre os pontos que a gente vai dar para vocês com relação a essa fase 2. Tá bom? Excelente, Karen. Muito obrigado. Bom, primeiro, parabéns pela apresentação. Obrigado. Nós não temos alunos conectados no webinar, mas com certeza depois terão a oportunidade aí de assistir, tanto na nossa plataforma como no YouTube. Então é Tá isso, pessoal. bom. Obrigado, boa noite. Boa noite.